Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou responder alguns comentários que eu recebo lá no TikTok sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo da minha deficiência visual. Basicamente, eu tenho essa deficiência desde que eu me entendo por gente, então eu tô aqui compartilhando com vocês tudo que eu aprendi e que eu estou aprendendo ao longo desse processo, vivendo com essa deficiência visual. Então, se você já gosta desse conteúdo, se você tem interesse em entender um pouquinho mais sobre como comem, como vivem uma pessoa com deficiência visual, já me segue aí, se inscreve nesse canal que toda semana tem vídeo novo para vocês, basicamente toda terça e quinta-feira, e agora até os sábados eu estou me esforçando para postar vídeos para vocês. Aqui no box de descrição tem links de afiliados, tanto da Amazon quanto do Mercado Livre, e comprando com esses links você não tira nada mais do seu bolso e me ajuda com uma pequena comissão. Essa é uma forma de você contribuir com esse canal que ainda não é monetizado. Mas bora para as perguntas, que eu tenho certeza que são interessantes, e responder essas perguntas agrega conhecimento na vida de vocês que têm essa deficiência e também de pessoas que não têm, porque vocês acabam sanando, né, as dúvidas de vocês sobre a nossa deficiência visual, que é tão pouco conhecida, infelizmente. A primeira pergunta que eu selecionei para conversar com vocês é essa daqui: como que eu faço para ler os comentários, né? Ela falou que tem curiosidade em relação a isso. Ó, basicamente, o celular de toda pessoa com deficiência visual, dentro da acessibilidade, né? Você vai em configurações, depois em acessibilidade, lá vai ter algumas funções, basicamente, que deixam o celular mais acessível para uma pessoa com deficiência. Então, lá você vai ter talkback, que é basicamente uma voz que fala para você o que está sendo passado. Você vai passando um dedo e ela vai falando para você o que está ali. Então, quem é cego ou tem um resíduo visual bem pouquinho, acaba usando o talkback ou o voice-over, dependendo do celular, se ele é Android ou se ele é iOS, né, iPhone. Aí você vai ver uma dessas duas opções. A outra possibilidade que tem nos celulares é você aumentar o tamanho da fonte, que basicamente é essa função que eu uso. Então, no meu celular, quando eu vou na parte de configurações, acessibilidade, aí ela tem a opção aumentar o tamanho da fonte. E aí eu coloco do tamanho da fonte que eu quero. Atualmente está antes do maior. Tem uma que é bem grandona e tem outra antes dela. O meu celular, ele é um celular um pouco maior, né? É o S24 FE. Inclusive tem link dele aqui, se você quiser adquirir ele com o meu link, tá? E esse celular, por ele ser um pouco maior, por a tela dele ser um pouco maior, já facilita demais. Então não preciso deixar a letra tão grandona. Para vocês terem uma ideia, o celular que eu tinha antes, ele era menor que esse, e a letra que eu usava nele era maior que tinha no celular. E mesmo assim eu ainda achava pouco. Então o tamanho do celular influencia, e aumentar o tamanho da fonte. Então basicamente, para que eu consiga ler os comentários de vocês em todas as redes sociais que eu produzo conteúdo, é aumentando o tamanho da fonte, e com o meu próprio olho eu consigo bater o olho e enxergar. Outra coisa que eu uso muito também é o fundo preto e letra branca, né, nas redes sociais, que eu utilizo aqui no meu dia a dia, para também facilitar a minha forma de enxergar. Então, sim, é dessa forma que eu consigo ler o comentário de vocês, consigo interagir com vocês, através do aumento, né, do tamanho da fonte que tem no meu celular. Então, todo o meu celular ele é adaptado. Inclusive, aqui tem um vídeo onde eu mostro para vocês como é o celular de uma pessoa com deficiência visual. Já aproveita e depois corre aí, procura esse vídeo e vai assistir. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Então, depois é só você ir lá na descrição e conseguir conferir esse vídeo. Esse comentário aqui, ela basicamente falou que a falta de informação, né, a falta de conhecimento é um obstáculo a mais. É um desafio a mais, né, que nós, pessoas com deficiência visual, enfrentamos todos os dias. Esse comentário ela deixou em um vídeo onde eu ensino para vocês algumas coisas de como tornar a vida da pessoa com deficiência visual mais acessível, e basicamente curiosidades, né, que a grande maioria das pessoas desconhece sobre o universo da pessoa com deficiência visual. E eu concordo totalmente com o que ela falou. Infelizmente, né, a falta de conhecimento é um obstáculo a mais que a pessoa com deficiência visual enfrenta todos os dias nessa sociedade. E eu diria que é um dos obstáculos mais desafiadores, né? Além da falta de
acessibilidade que a gente tem urbana, arquitetura, né, muitos lugares que não são acessíveis para a gente, tem a falta de acessibilidade na comunicação também, na forma que você dispõe de um conhecimento, seja na rede social ou em qualquer outro lugar, tem essas barreiras aí, e tem a barreira atitudinal, que é das pessoas, e que essa barreira, ela seria quebrada, ela seria minimizada se as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento sobre a deficiência, o mínimo de conhecimento de entender que deficiente visual não é só o cego. Existe uma parcela da população, uma parcela da sociedade que tem deficiência visual e que enxerga alguma coisa, que no caso é a gente que tem baixa visão. Então, muitas vezes, o preconceito, o capacitismo, o julgamento das pessoas, ele vem muito mais pela falta de conhecimento, pela falta de informação, do que necessariamente porque a pessoa ela é ruim, do que pela pessoa querer fazer aquela intriga. Não. Então, quando alguém vem para mim e pergunta o que é que eu tenho no meu olho, eu fico muito feliz em responder, eu fico muito feliz em explicar. E é por isso que eu tenho esse canal aqui, para poder agregar conhecimento, para fazer com que mais e mais pessoas conheçam a nossa deficiência, porque eu tenho na minha cabeça, né, o pensamento de que quanto mais pessoas conhecerem a nossa deficiência, menor vai ser a falta de julgamento, menor vai ser o preconceito, o capacitismo, e, consequentemente, a nossa vida vai melhorar assim, ó, em 1000%. Porque não é fácil você viver em uma sociedade na qual as pessoas te olham torto, não é fácil você ir para uma fila do supermercado preferencial, que é um direito seu, mas que muitas vezes você tem vergonha, você tem medo de usar pela questão do julgamento do outro, pela forma como o outro vai te olhar e vai te encarar. E isso só acontece porque a pessoa não tem conhecimento de entender que tem deficiência que não é visível, tem deficiência que a pessoa não vai ver logo de cara só batendo no olho, que no caso é a nossa, né? A minha, por exemplo, ainda dá para a pessoa perceber um pouco. Se ela olhar para o meu olho, ela vai ver que ele fica assim. Tem gente que não tem isso, tem gente que o olho dela é reto, é bonitinho, não parece que tem deficiência, mas ela tem. Então, assim, eu acredito muito no conhecimento, eu acredito que o conhecimento, ele liberta, e só ele vai fazer com que a nossa vida ela fique muito mais fácil e mais tranquila, né, de conviver em sociedade com essa deficiência. E, aproveitando a deixa, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo aqui, para que mais pessoas possam conhecer a baixa visão, possam conhecer essa deficiência visual que é tão pouco conhecida, tão pouco falada, tão pouco compartilhada, né? E por isso tem tanto preconceito em cima dela. Então, que você compartilhe no grupo de WhatsApp ou de Facebook, com a sua família, com seus amigos, com os seus conhecidos, para que dessa forma a gente consiga aumentar a nossa rede de apoio, a gente consiga aumentar o número de pessoas que conhecem a nossa deficiência e que, consequentemente, não vão julgar o livro pela capa, não vão julgar a gente quando vem numa fila preferencial ou qualquer outro lugar que aparentemente não era para a gente estar, mas é para a gente estar sim, porque é o nosso direito. A gente não é metido, só tem baixa visão, então não fiquem chateados com a gente se a gente não falar com vocês na rua. Esse é o terceiro comentário que eu vou responder nesse vídeo aqui. Eu quis trazer esse vídeo aqui porque ainda acontece, né, justamente pegando um gancho da pergunta anterior, sobre a questão da falta de conhecimento, né? Então, às vezes você tá andando na rua e a pessoa ela faz assim, ela acena para você. Se ela acenar para você e ela estiver vindo perto de você, às vezes até a gente vai enxergar. Mas se você estiver aqui nessa calçada e a pessoa do outro lado acenar para você, não vai dar para a gente ver. A nossa deficiência, ela vai permitir com que a gente enxergue algumas coisas, porém outras coisas não. E nesse caso de acenar a uma distância, dependendo da distância, a gente não vai conseguir enxergar. Então, às vezes, a pessoa ela acaba rotulando a gente, dizendo que, fulano é metido, não falou comigo, eu cumprimentei ela na rua e ela não falou comigo. Então, acaba rotulando e achando que a gente é metida porque a gente quer, quando na verdade é a nossa deficiência visual que faz com que muitas vezes a gente tenha esse rótulo de metido. E a gente não é metido porque a gente quer, é porque realmente a gente não viu você, a gente não quis não falar com você, a gente não viu você e por isso a gente não conversou. Então, como que você vai fazer para minimizar isso e você acabar cumprimentando realmente de fato a pessoa, acabar falando com ela e ela respondendo você de volta? Você vai falar
você vai chamar a pessoa, você vai cutucar a pessoa, enfim, veja uma forma aí de você fazer com que a pessoa ela realmente veja que você está ali. Então, tá passando ali do lado, fala, oi, fulano. Aí ela vai ouvir, vai olhar e procurar onde você está. Porque só acenar realmente não vai fazer com que o nosso olho ele consiga enxergar. Infelizmente, ele não é tão bom o suficiente para conseguir identificar quando você acena ou não. E às vezes tem outra situação. Eu que tenho o olho assim, sabe que ele fica se mexendo? Às vezes você acha que eu estou olhando para essa direção, porque o meu olho está olhando para cá. Só que eu não tô. Às vezes eu estou olhando para cá e o meu olho ele está virado para cá. É uma coisa que eu não controlo, é inconsciente, sabe? Eu não consigo saber se ele está olhando para cá ou se ele está olhando para cá. Então, às vezes eu estou olhando para uma direção, mas o meu olho está mirado para cá. E aí você acha que eu estou olhando e por isso vou conseguir ver o seu aceno, mas na verdade não. E aí por isso que eu não vi, não acenei para você e você acabou me rotulando como uma pessoa metida. Então, assim, na próxima vez que você estiver andando na rua, ver uma pessoa com deficiência e for cumprimentar com ela, for fazer assim, ela não responder, não fique com consciência pesada e achando que a gente é mentira, que a gente não quer conversar com você. Foi simplesmente porque a gente não te viu, tá? Então, isso é muito real e acontece muito no dia a dia de toda pessoa que tem deficiência visual, principalmente quem tem baixa visão, porque eu acredito que quem é cego acaba não passando por isso, porque a pessoa já sabe que ele é cego, vai acabar falando, né? Mas o baixa visão, por ser o meio termo, né, da sociedade, de enxergar algumas coisas e outras não, acaba passando por essas situações aí constrangedoras no seu dia a dia. Tem uma coisa que é muito chato de conviver, né, com deficiência visual com outras pessoas, é quando a gente vai em algum lugar, algum estabelecimento, e a pessoa, ao invés de falar com a gente, ela fala com o nosso acompanhante. É como se na cabeça daquela pessoa ela entendesse que pelo fato de eu ter a deficiência visual, automaticamente eu não sei me expressar, eu não sei responder o que eu quero, eu não tenho sentimentos, eu não tenho pensamentos, eu não tenho nada. Eu sou um nada para essa pessoa. Porque é isso que fica na minha cabeça quando eu estou acompanhada de alguém e a pessoa pergunta para o meu acompanhante e não para mim. É como se eu não tivesse a capacidade de escolher alguma coisa ou de pensar por mim mesma. Então, esse outro comentário aqui, ó, ela foi ao médico, ela disse que não gosta quando vai, na verdade, ao médico, e o médico, ao invés de conversar com ela, de perguntar para ela, pergunta para o acompanhante. E, assim, eu até entendo uma pessoa que é leiga, que não entende da nossa deficiência, que não sabe de como funciona, né, a cabeça e o universo da pessoa com deficiência visual, eu até entendo, mas um médico que fez medicina, que é uma pessoa que deveria ser humana, de entender que a deficiência ela está no olho. A deficiência ela não está no cérebro, ela não está na fala, ela não está no cognitivo, ela não está em outras partes, ela só está no olho. Então, não é porque eu não enxergo que automaticamente eu não escuto, eu não falo, eu não tenho outras habilidades, entende? Então, assim, você que é médico e está me assistindo, por favor, faça pergunta para a pessoa. É só a pessoa que vai saber dizer onde é que está doendo, o que é que ela está sentindo, o que é que ela não está sentindo. O meu acompanhante, ele não tem uma bola de cristal, ele não tem como adivinhar o que está se passando na minha cabeça. Então, como é que ele vai responder por mim, se ele não sabe o que está se passando aqui na minha cabeça? Se ele não sabe quais são as minhas dificuldades, quais são os meus desafios? Ele só está ali me acompanhando para me ajudar, para que eu não seja atropelada na rua, por exemplo. Mas não necessariamente ele está ali para que realmente me auxiliar em tudo e responder tudo por mim. Eu sou uma pessoa à parte, a deficiência ela tá aqui comigo, o meu acompanhante é outra pessoa à parte e ele não tem a capacidade, a habilidade de pensar por mim, de refletir por mim e de responder por mim o que eu quero ou o que eu não quero. Teve uma situação uma vez que comentaram em um dos meus vídeos, né, que eu achei genial. A menina ela foi num restaurante com uma colega, né, com uma amiga, e o garçom perguntou para a amiga bem assim, o que que ela vai querer? Como se a pessoa com deficiência não tivesse capacidade de olhar para um cardápio e escolher o que ela quer comer. Como se ela não tivesse a possibilidade de pensar e de entender que oh, eu quero isso e aquilo, sabe? E aí a amiga dela, eu achei genial isso que ela fez. A amiga dela falou: pergunte para ela. Então, assim, se você é acompanhante de uma pessoa com deficiência visual, quando você vê uma situação como essa, responda desse jeito, pergunte para ela.
A pessoa ela vai ficar constrangida e vai perceber na hora o erro que ela teve, de não perguntar para a pessoa com deficiência e sim para o acompanhante. Então, dessa forma, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas elas tenham um pouco de conhecimento, de consciência, na verdade, de entender que o que ela está fazendo não é certo e que a pergunta ela deve ser direcionada para a pessoa com deficiência e não para o acompanhante, a não ser que a pessoa com deficiência ela não tenha a possibilidade de responder. Porque quando a gente fala de deficiência, ela é muito ampla. Tem sim pessoas com deficiência que não conseguem falar, que não conseguem se comunicar. Aí tudo bem você perguntar para o acompanhante. Mas no caso de uma deficiência visual, que a pessoa consegue se comunicar, eu não vejo necessidade disso. Então, pergunte para a pessoa com deficiência e não para o acompanhante, quando a pessoa com deficiência ela tiver possibilidade de responder. Esse comentário aqui eu achei ele muito interessante e eu quis trazer ele para a gente conversar um pouco, porque é algo que infelizmente acontece muito na nossa sociedade e que eu vejo quase sempre acontecendo, né, diante dos meus olhos, que é quando a pessoa ela olha para a pessoa com deficiência com um olhar de pena, com um olhar de incapacidade, com um olhar de que, poxa, ela precisa de mim o tempo inteiro, sabe? E aí ela comentou que quer que as pessoas estejam do lado dela por querer, por gostar dela e não simplesmente por sentir pena, por achar que a gente é um coitadinho. Isso quando não tratam a gente como criança, né? Que infelizmente ainda acontece na sociedade, a pessoa infantilizar a pessoa com deficiência, achar que pelo fato da pessoa ter uma deficiência, a pessoa ela não evoluiu mentalmente, fisicamente e ela não tem pensamentos e ações como um ser humano adulto. Então, não vamos colocar na cabeça, tire da cabeça de vocês, na verdade, a ideia de que a pessoa com deficiência ela é digna de pena, ela é coitada, porque ela não é. Ela é um ser humano, ela é uma pessoa. E, inclusive, tem muitas pessoas que, pelo fato de ver que alguém tem uma deficiência, que acaba confiando demais, que acaba dando liberdade demais. E não é porque a pessoa tem deficiência que ela é um anjo, tá? Então, assim, tirem da cabeça de vocês que pessoas com deficiência são coitadinhas, que pessoas com deficiência são legais, que pessoas com deficiência são assim, um anjo, porque pode sim você encontrar pessoas com deficiência que são super legais, que são pessoas maravilhosas, que são pessoas ótimas de conviver, mas você também pode encontrar ao longo da sua vida, né, você tropeçar com uma pessoa com deficiência que ela é mau caráter, que ela mente, que ela faz coisa errada. Então, não é porque a pessoa ela tem deficiência que tirou toda a parte ruim do ser humano e colocou só a parte boa. Então, assim, a gente tem que ter, sim, essa maldade de olhar que a deficiência não tirou o ser humano dela. A deficiência não tirou o caráter dela. Então, vão ter pessoas com deficiência que são pessoas maravilhosas, boas de conviver. Por outro lado, tem pessoas que não. Então, vamos tirar essa ideia de que toda pessoa com deficiência é coitadinha, porque nem todas são. Na verdade, nenhuma pessoa com deficiência é coitadinha. Toda pessoa com deficiência é uma pessoa, é um ser humano que tem capacidade, que tem consciência do que está fazendo, do que é certo e do que é errado. E que, infelizmente, tem pessoas com deficiência que, mesmo sabendo qual é o certo, qual é o errado, qual o caminho que deve seguir, ela prefere ir para o lado errado, ela prefere mexer com coisa errada. Então, assim, não tenha pena da pessoa com deficiência, porque toda pessoa é um ser humano por trás da deficiência. E eu acho que quem acompanha aqui o meu canal já tem um nível de consciência em relação a isso, né? De entender que nenhuma pessoa com deficiência é coitadinha, é digna de pena. Ela é simplesmente uma pessoa que merece ser tratada com respeito, com igualdade, com carinho, com atenção que ela merece. Então, essa é a reflexão que eu deixo aqui para vocês diante desse comentário. Eu achei esse comentário aqui bem interessante, porque infelizmente é uma coisa que acontece muito, né, no nosso dia a dia de pessoa com deficiência visual, que é o fato de, vou deixar aqui o comentário. Às vezes tem um dia que você está ensaiando bem e você consegue fazer um café, consegue fazer um arroz, consegue fazer tudo muito rápido, você consegue digitar rápido, você responde e-mail rápido, porque seu olho está bem naquele dia. Aí, digamos que no outro dia você tá mais lenta, seu olho não tá muito legal, ou vice-versa. Tem um dia que seu olho tá ruim e tem um dia que seu olho tá bom. Então, às vezes, a pessoa que tá do seu lado, ela vê que seu olho, ele tá ruim aqui hoje, e amanhã ele tá bom, por exemplo, aí ela acha que você tá mentindo, que você não tem deficiência visual. Porque ontem você tava com dificuldade,
estava com limitações, e hoje você não está. Hoje você está conseguindo fazer as coisas rápido, você está conseguindo ser desenrolada, desenvolver tudo. Então, a pessoa, ela tem na ideia dela de que você não é mais deficiente visual justamente por isso. Então, assim, que fique bem claro aqui nesse vídeo que a deficiência visual ela é muito diversa. Então, vai ter dias que nosso olho vai ter bom e vai ter dia que nosso olho não tá. E isso depende muito do nosso emocional, da forma como a gente está bem por dentro, né, para que o nosso olho ele possa performar dessa forma e estar bem também. Então, sim, tem dia que a gente tá bem desenrolada, tá fazendo tudo, nem tá pedindo ajuda, porém vai ter dias que a gente vai pedir ajuda, que a gente vai tropeçar, que a gente vai estar estabanada, que a gente vai derrubar um monte de coisa. Então, assim, isso é muito real e acontece até com quem não tem deficiência. Tem dia que eu tenho certeza que você tá bem e tem dia que você não tá, né? Então, isso é inerente da deficiência. Isso faz parte do ser humano que tem por trás da deficiência e de cada personalidade que cada pessoa tem dentro de si. E por último, eu trouxe aqui essa dúvida, né, que eu acho que muitas pessoas que não têm deficiência visual, que não têm baixa visão, podem ter também. Então ela perguntou qual o grau de óculos que é considerado baixa visão. Ó, eu não sou oftalmologista, tá? Eu sou só uma pessoa que tem baixa visão e que, consequentemente, acaba estudando um pouco sobre isso. E no meu conhecimento, até onde eu estudei, até onde eu sei sobre esse assunto, não existe um grau específico para ser considerado baixa visão. O que existe é a acuidade visual, o tanto que você enxerga e a porcentagem. Então, por exemplo, a partir da acuidade visual 20/200, por exemplo, você já é considerado cego legal. E abaixo de 30% de visão, ou seja, de 30% vai baixando 25, 20, 10, enfim, a pessoa que tem a porcentagem de visão de 30% até mais baixo que isso, né, descendo, ela já é considerada baixa visão, porque ela tem dificuldade de enxergar, ela enxerga sim, porém não enxerga tudo. Então, esse é o conhecimento, né, a classificação que eu sei até agora para ser considerada baixa visão. Pode ser que tenha mudado alguma coisa no Conselho de Medicina e eu não tenho conhecimento, então se você é médico, peço que você compartilhe aí o que você sabe com a gente, eu fico muito feliz em aprender. O Pinot Noir tá aqui só latindo. Tô gravando, Pinot Noir, fica quieto. Vamos ver se ele fica quieto agora. Então, o conhecimento que eu tenho sobre baixa visão é isso. Então, não é um grau específico. Então, é isso que eu sei sobre baixa visão. Tem pessoas com baixa visão que não usam óculos. Tem pessoas com baixa visão que usam óculos, mas que o óculos não resolve a baixa visão. Elas usam óculos por conta de outras questões, como, por exemplo, miopia, astigmatismo, enfim. Outros problemas de visão que acarretaram junto com a baixa visão, né? Que elas herdaram junto com a baixa visão, não veio só a baixa visão, veio como completo igual eu. Então, o conhecimento que eu tenho em relação a óculos e baixa visão é isso. Bom, esse foi o vídeo respondendo no comentário as dúvidas de vocês sobre baixa visão. E espero que esse vídeo ele tenha te feito entender um pouquinho mais sobre essa deficiência que é tão desafiadora, né, para todos nós. E tenha te feito colocar um pouquinho de conhecimento, por mais mínimo que seja, sobre essa deficiência e que tenha te tornado uma pessoa mais consciente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.